Caros irmãos, caros amigos, é com muita alegria que estamos aqui dando início a esse trabalho. Trabalho proposto pelo Centro Espírita Cuiabá. Nós vamos refletir hoje a respeito da caridade, mas antes de falarmos sobre o tema caridade, gostaríamos de lembrar que nestes dias em que vivemos o isolamento, o distanciamento social, é fundamental que nós tenhamos o nosso tempo bem organizado. Que as nossas rotinas sejam rotinas verdadeiramente e não enganações a nós mesmos. Por exemplo, tenhamos os horários do estudo, do trabalho, da convivência familiar, das refeições, dos exercícios físicos, que é fundamental, mas também o nosso momento de espiritualidade. É óbvio que o ideal é vivermos a espiritualidade o tempo todo, mas estamos nos referindo aos momentos que nós nos dedicamos ordinariamente para as atividades espíritas. Estamos falando aqui com os nossos irmãos espíritas. É óbvio que outros podem ter acesso a este vídeo, mas também serve para eles também. Vejamos, nestes dias, muitas pessoas estão se organizando em casa. Lá em casa, por exemplo, permitam-me me dar um exemplo de família. Minha esposa tirou os móveis da sala, afastou a mesa de centro, assim, e ali virou praticamente uma academia. Porque nestes dias em que não podemos estar na academia, fazendo exercícios físicos, não devemos estar tantas vezes nas ruas, ela cuidou de fazer ali um espaço de exercício físico. E assim temos visto que várias pessoas têm feito também. Ok, temos nossos horários estabelecidos, mas aquele horário que nós nos dedicávamos a ir ao centro espírita para fazer os nossos estudos, para participar das reuniões públicas, de palestras, de passes, enfim, esses horários, é importante que nós continuemos respeitando esses horários na nossa rotina, mesmo nestes dias de isolamento social, a fim de que possamos, inclusive, manter o nosso equilíbrio mental, emocional e espiritual, razão pela qual esta atividade realizada pelo Centro Espírita Cuiabá, de manter as palestras sendo postadas nas redes sociais, Facebook e outras, nos mesmos horários das palestras que realizava-se no Centro Espírita, é fundamental, é essencial e nós nos regozijamos pela oportunidade de participar deste momento reflexivo, que serve para nós, para todos que estamos participando. E nós estamos aqui então para falarmos hoje a respeito da caridade. Há muitos conceitos falsos do que seja a caridade. Há pessoas que pensam que a caridade é um ato exterior, é um ato para fora, é um ato de agradar os olhos dos outros. Será que isso é caridade realmente? Será que a caridade é doar coisas velhas, esmolas, apenas? Porque aquilo que é velho e é supérfluo para nós, para outras pessoas pode ser bom. Mas tudo depende também da forma como estamos doando isso para as pessoas. Não somente a forma do ato de entregar, porque há aqueles que pensam que todo o bem que fazem tem que ser divulgado. Quando nós sabemos que é ideal para nós cristãos que não saiba a mão direita o que dá a mão esquerda. É assim a lição de Jesus. Respeitamos quem faça atitudes consideradas atitudes do bem, filmando, registrando, divulgando. Respeitamos sim, até porque é uma atitude exemplar. E o bem contagia outras pessoas a fazer o mesmo. Ok, isso é importante. Mas que não façamos isso de forma a ganhar vantagens. De querer ser a pessoa que se mostra na sociedade como o herói da sociedade. Porque nós não estamos competindo com ninguém. E nem precisamos da aprovação dos outros. Mas é importante agirmos de acordo com aquilo que a nossa consciência nos diz ser o melhor para nós. Porque nas nossas consciências, nós sabemos, estão gravadas as leis de Deus. E a forma de dar também é importante, porque roupas velhas, às vezes surradas, furadas, parece que a pessoa foi para a guerra, voltou com aquela roupa toda furada e quer dar para alguém. Será que alguém que vai receber aquilo vai se sentir valorizado? Vai receber aquilo com nobilidade, com dignidade? Ou vai servir de pano de chão para aquela pessoa, aquela roupa furada? Então aquilo que nós vamos dar, que seja algo trabalhado, melhorado, e não algo para nos desfazer de qualquer coisa, mas que seja valorizando quem vai receber. Valorizando. Dar coisas é importante, mas como estamos dando é importante também que nós façamos essa reflexão.
Há pessoas que pensam que caridade é não fazer mal para ninguém. Será que é? Será que basta não fazer o mal? Será que basta ficarmos neutros, vendo as coisas acontecerem, as pessoas sofrerem aos nossos lados, caídos, e a gente achar, eu não faço mal para ninguém? Será que isso é caridade? Há pessoas que pensam que caridade é dar um percentual do que ganham de dinheiro para manter uma obra, uma instituição, seja religiosa ou não. E continuam agindo de forma equivocada na vida, desprezando os momentos que a vida nos oferece para que venhamos a exercitar virtudes, nos tornando pessoas melhores. Ah, eu já dei meu dinheiro, já dei minha parte, seja o dízimo, seja que nome for, e a pessoa deixa de aproveitar as oportunidades para ser um verdadeiro cristão caridoso. Ainda que a pessoa não queira ser cristã, não é possível confundir caridade com apenas pagamentos físicos e continuar com a postura de indiferença para com seus sentimentos mais íntimos e do próximo também. Há pessoas que acham que caridade é não tratar mal os idosos. Olha, não tratar mal idosos, jovens, crianças, isso é caridade realmente, mas é preciso fazer muito mais do que isso, porque nós já temos tanto conhecimento e achar que apenas não fazer mal, não tratar mal o idoso, já é caridade? Parece que a pessoa está torcendo para o idoso desencarnar logo. É isso que dá a impressão para nós. E nós nos recordamos de um episódio interessante, peço licença para trazer essa experiência até curiosa, porque no ano de 2012 nós trouxemos aqui para Mato Grosso, nós, o Movimento Espírita Organizado, a Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, que é a União das Casas Espíritas de Mato Grosso, nós trouxemos Divaldo Franco, como ele sempre vinha quase que anualmente, este ser tão amoroso, tão significativo na vida de tantos nós. E trouxemos Divaldo Franco a Cuiabá, Tângara da Serra, salvo engano, e levamos a Cáceres também, essa belíssima cidade no Pantanal, em Mato Grosso. E quando nós levamos Divaldo a Cáceres, juntamente com alguns companheiros ali da cidade, fomos ao aeroporto receber Divaldo Franco, que foi trazido para lá por amigos que de Cuiabá levaram. E foi aquela alegria receber Divaldo, os abraços, conversar, e ele sempre com aquele humor fora do comum. Depois dali fomos a um restaurante almoçar, restaurante de uma amiga nossa, a Lene, e aí batemos um papo lá, e nessa ocasião tivemos a oportunidade de ouvir Divaldo falar com mais informalidade, mas sempre com aquele humor, e falar do movimento espírita nacional, internacional, e ouvir a gente também, mas nos chama a atenção aquele momento em que Divaldo fala assim, olha, eu vim para cá muito feliz de estar aqui. Inclusive no avião, quando chegava próximo à cidade, lá no avião, os espíritos benfeitores vieram falar comigo, dentre eles seu praeiro e outros benfeitores da cidade, Luiz, Geraldo e outros, falava Divaldo. São todos trabalhadores do movimento espírita, que foram trabalhadores enquanto encarnados e continuam trabalhando, nos dirigindo do lado de lá da vida. E Divaldo fala assim, o curioso é que tem gente falando por aí que é importante participar dessa palestra minha aqui, porque pode ser a última vez que eu venho para Mato Grosso, que eu já não estou nem viajando mais, que eu vou desencarnar. Vocês estão sabendo disso? Nós achamos graça daquilo. Mas o fato é que, em verdade, alguns meses antes da vinda de Divaldo Franco naquela vez, um amigo nosso que esteve no interior do estado de São Paulo, numa cidade, e voltou de lá com a informação de que Divaldo realmente estava se despedindo de algumas cidades, que ele não faria mais palestra em certas cidades, porque ele estava já se preparando para, possivelmente, pela desencarnação. E quando nós recebemos essa informação, nós falamos isso com outras pessoas. Falamos mesmo. Olha, é possível que o Divaldo não venha mais, vamos aproveitar esta vinda dele aqui. E que interessante Divaldo captar esses pensamentos nossos. Com certeza ele captou os pensamentos e falou na nossa cara, como se diz. E nós falamos, é mesmo, Divaldo? Estão falando isso? Éramos nós quem estávamos falando, nós, várias pessoas ali.
Porque recebemos a informação e estávamos conversando. E Divaldo, já idoso, com esse potencial espiritual que ele recebeu a informação e com todo cuidado falou isso para nós, que foi uma lição também. Mas é interessante que Divaldo, mesmo idoso, algumas vezes ele falou da importância de nos prepararmos para a desencarnação. Certa vez, lá na cidade não, na zona rural ali, na Escola Agrotécnica em São Vicente, Instituto Federal hoje, ele, no ano de 96, estávamos nós participando ali da confraternização dos espíritas de Mato Grosso, nosso evento, a Conemate, quando ele teve uma fala nesse sentido, de despedida, e foi uma comoção, as pessoas se emocionaram e não era bem aquilo que ele queria dizer, ou seja, não ia desencarnar imediatamente, tanto é que até hoje está conosco e todos os dias, inclusive nesses dias agora de pandemia, ele está fazendo as lives, fazendo as atividades doutrinárias, trazendo a sua mensagem cristã e espírita. O fato é que ele sempre disse, vocês nunca vão me ver como muitos idosos fazem, sentado na praça, jogando dama, jogando conversa fora. Nada contra aqueles idosos que vão para as praças, sentar-se, confraternizar-se, conversar, que é uma atividade fundamental e importante também para eles. O que Divaldo queria dizer é que é possível fazer mais e que ele vai estar sempre trabalhando dentro das suas possibilidades físicas, orgânicas, ele vai estar sempre trabalhando. E nós, que bênção estarmos encarnados no mesmo momento que Divaldo Franco está na Terra. Mas aquelas pessoas que ficam torcendo para os idosos desencarnar e ficam tolerando, como se achasse que isso fosse a caridade, isso não é a caridade. O que está no nosso sentimento? É aguentar os idosos? Nós não seremos idosos também logo mais? Como é que nós queremos ser tratados? Com caridade ou com descaridade? Porque a essência da caridade, já disse-nos Jesus, é fazer ao outro aquilo que esperamos que o outro nos faça. Isso sim é caridade. Então, caridade é muito mais do que conceitos que nós temos vistos por aí. Caridade é muito mais também do que cairmos no outro excesso, que é de fazer coisas o tempo todo, preenchendo todo o nosso tempo com querer ajudar os outros, para fora, sem estarmos nessa atitude de fazer para os outros, nos incluindo emocionalmente. Será que tudo aquilo que eu estou fazendo para mim? Não é querer ser egoísta, de querer fazer tudo para si próprio. O que estamos querendo dizer é o seguinte: em qualquer ato de amor, de caridade que venhamos a fazer ao outro, é preciso que nós estejamos fazendo exercício de aprender com este ato, para não cair naquilo que chamamos de fazeção de coisas. Onde tem uma pessoa, eu vou lá ajudar. Onde tem um doente, mas será que neste doente que eu estou visitando, neste necessitado que eu estou conversando, será que tudo aquilo que eu estou fazendo, estou me incluindo, estou procurando aprender com aquilo, ou estou querendo apenas trazer a aparência de que sou caridoso? Porque muitas pessoas que são assim, heróis da sociedade, da porta de casa para fora, como é que eles são dentro de casa? Muitas vezes verdadeiros tiranos. Na questão 886 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos qual o sentido verdadeiro da caridade, como Jesus a entendia. Qual é o sentido verdadeiro? E a resposta dos benfeitores da humanidade é muito interessante. Eles dizem: benevolência para com todos. Benevolência, ser bom para com todos. Indulgência para com as faltas alheias. Aceitar as pessoas como elas são. Aceitar que todos acertam, todos estamos em aprendizado e o erro também é uma forma de aprender. Então, benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Eis o verdadeiro sentido da caridade conforme Jesus nos ensina. Benevolência para com todos, e nós estamos incluídos nesses todos. Por isso não é fazeção para fora. Estou aprendendo com esse ato exterior que eu estou fazendo? Ou esse ato exterior iniciou-se verdadeiramente no meu sentimento? Está fazendo bem para mim, estou procurando aprender com isso. Quando somos convidados a sermos indulgentes para com os outros, com quem que inicialmente é necessário ser indulgente? Para com as nossas próprias faltas. Porque nós somos pessoas não superiores a ninguém. Somos pessoas normais.
E mesmo esse pensamento de querer saber se eu sou superior ou inferior não vale a pena para nós também, porque nos leva a cair no movimento psicológico equivocado de comparação. E pessoas não são comparáveis. Comparamos cadeiras, mesas, equipamentos, coisas são comparáveis. Pessoas são sentimentos, são os espíritos imortais, seres inteligentes que habitamos o universo, cada um com suas qualidades já bem desenvolvidas, outras por serem desenvolvidas, com dificuldades íntimas para serem trabalhadas, mas a indulgência para com os outros principia na indulgência para conosco mesmos. E o perdão da mesma forma. É fácil perdoar? Sabemos que não é fácil. Quanto maior é a dor, mais esforço será necessário para desenvolvermos o perdão. Benevolência, indulgência e perdão, não somente para com os outros, mas para com todos e nos incluindo nisso. Nós vamos fazer aqui uma leitura de um texto interessante, que é a parábola do samaritano. Essa parábola do samaritano, ela foi chamada durante muito tempo, e ainda é, de parábola do bom samaritano. Acontece que Jesus não falou, eu vou falar para vocês a parábola do bom samaritano, de forma alguma. Ele apenas começou a narrar e não deu título à parábola alguma. Nós, na nossa visão dos tempos, conforme o tempo vai avançando, vamos melhorando o nosso tipo de visão, vai se alargando as nossas possibilidades, nós é que demos o nome de parábola do bom samaritano. E perguntamos, por que parábola do bom samaritano? É como se fosse brasileiro falando mal de argentino. Vou contar para vocês a história do bom argentino. Quer dizer que os outros não servem? Não prestam? Ou como se fossem argentinos preconceituosos em relação a nós brasileiros, falando, vou contar para vocês a história do bom brasileiro. Por que bom brasileiro? Que o resto não serve? Então vejamos, os samaritanos eram pessoas naquela época da Samaria que sofriam preconceitos, racismos, aquilo que chamamos hoje de bullying, só porque eram daquela localidade. Então é a história do samaritano, e não do bom samaritano. Vamos à leitura. Abre aspas. Levantando-se um doutor da lei, experimentou-o, dizendo, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, que é o que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu ele, o doutor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. O doutor da lei sabia a lei de cor e salteado. Replicou-lhe Jesus, respondeste bem, faze isso, e viverás. Ele, então, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Parecia que estava querendo ali pegar Jesus numa situação de descuido, como se pudesse pegar Jesus numa armadilha psicológica. Muitas vezes as pessoas querem falar conosco de forma curiosa, testando o nosso conhecimento, ou fazendo como se fossem experimentos com o nosso jeito de ser. E Jesus percebeu que tinha algo naquela pergunta e respondeu contando a seguinte história. Prosseguindo, Jesus disse, um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores que, depois de o despirem e espancarem, se retiraram, deixando-o meio morto. Por uma coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote, e quando o viu, passou de largo. Do mesmo modo, também um levita, chegando ao lugar e vendo-o, passou de largo. Um samaritano, porém, que ia de viagem, aproximou-se do homem e, vendo-o, teve compaixão dele. E chegando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. E chegando-se, e pondo-o sobre seu animal, levou-o para uma hospedaria e tratou-o. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse, trata-o, e quanto gastares demais, na volta te pagarei.
Jesus pergunta então: qual destes três te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos de salteadores? Respondeu o doutor da lei, aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus disse: vai e faze tu o mesmo. Essa passagem é muito rica, uma das mais belas do Evangelho. Vejamos, o doutor da lei, o que ele queria aprender com Jesus? Porque as pessoas que procuravam Jesus queriam geralmente aprender com ele. O que esse doutor da lei queria aprender com Jesus? Será que de fato ele queria aprender algo com Jesus? Parece-nos que não. Ele queria pregar uma peça em Jesus, ou queria testar os conhecimentos de Jesus. E Jesus não caiu nessa armadilha, mas não deixou de oferecer a outra face, como ele sempre nos ensinou, a face da razão, do amor, da concórdia. Jesus, naquele momento, é a verdade que está ali bem estampada. E aquele doutor da lei representa o quê? A hipocrisia de quem queria apenas fazer de conta. Mas Jesus teve a lição firme e amorosa para com ele também. Por isso, Jesus escolhe um samaritano para contar essa história. Porque o samaritano, verdadeiramente, era a pessoa que sofria preconceitos. Tanto é que, nessa história, vejamos algumas passagens. Num dos pontos, logo no início, Jesus diz: descia um homem de Jerusalém a Jericó. Jerusalém a Jericó, ou seja, de cidade em tese mais evoluída para uma cidade de pessoas menos evoluídas. Isso é simbólico. Por quê? Jericó, ela ficava num local de menor altitude e Jerusalém de maior altitude. Então, a descida nesse sentido. Mas é muito mais do que isso, porque Jericó, em relação a Jerusalém, era nada. Jerusalém, a terra sagrada, a terra onde viviam os doutores da lei, os sacerdotes, e um homem descendo do evoluído para o menos evoluído. Vejamos como é simbólica essa situação. Porque muitas vezes nós podemos estar evoluindo, e Jesus queria demonstrar que aquelas pessoas estavam caindo, descendo, entre aspas. Outra passagem. Caiu em mãos de salteadores. O homem que caiu em mãos de salteadores. Quem são os salteadores? Trazendo para nós a reflexão. Como é que nós caímos muitas vezes nas nossas vidas? Quem são os salteadores em relação a nós no nosso processo evolutivo? Vamos perceber que nós caímos vítimas de nós mesmos. E os salteadores são as paixões, os sentimentos egóicos que todos nós trazemos. Não por acaso a recomendação de Jesus é vigilância e oração para não cair nas tentações das nossas paixões, esses salteadores. Então aquele homem simboliza psicologicamente quando nós caímos nas nossas falhas. Descendo de Jerusalém a Jericó, passavam pessoas, mas estava ali uma queda que é emocional. Continua Jesus dizendo, contando, que os despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto ou quase morto. Ou seja, os salteadores deixaram aquele homem, que a gente não sabe de onde que ele é, mas ele descia de Jerusalém a Jericó, certamente era de Jerusalém, deixaram aquele homem semi-morto, quase morto, sofrido, ferido, e os salteadores o deixaram ali. Será que nossos sentimentos egóicos não fazem o mesmo conosco? Será que as paixões também nos deixam sofrimentos? Não nos deixam ferimentos? E nós nos sentimos quase que mortos, sem vontade de fazer mais nada? Isso não acontece conosco também? Então vejamos que está aí exatamente o livre-arbítrio de quem quis cair, de quem quis descer, de quem quis sair da sua rotina de equilíbrio do bom caminho para ir a uma queda.
o uso do seu próprio livre-arbítrio rumo às suas paixões e caiu. Por exemplo, quando a pessoa desce do amor em direção ao desamor, às suas paixões, abre espaço para a influência de espíritos perturbadores. Deixa de frequentar ambientes sadios, em direção a ambientes nos quais sabe que estará sujeito à ação dos salteadores emocionais, os salteadores internos. Nesse momento, os espíritos que não nos querem bem, eles não vão fazer o mal em nós, mas de acordo com o nosso livre-arbítrio, com as nossas escolhas, terão acesso a nós e nos prejudicam, trazem inclusive as doenças para nós. Vejamos que o homem que saiu e caiu com salteadores, ele fica quase morto. O que é esse quase morto? Nós podemos perceber que muitas vezes nós nos consideramos quase mortos, desanimados. Isso acontece conosco? Acontece conosco. Não é porque nós somos pessoas que já conhecemos alguma coisa a mais de lições espíritas que podemos nos considerar isentos de erros, isentos de dores e inclusive de paixões que nós temos. Nós temos paixões? Temos ou não temos? Raiva? Ódio muitas vezes? Rancor? Dificuldade para perdoar? Nós temos insegurança? Medo? Depressão? Nós temos inveja? Tudo isso nós temos sim. Se não tivéssemos esses sentimentos, essas paixões, sentimentos egóicos, é bem verdade, se nós não tivéssemos isso, nós não estaríamos aqui na Terra, nesse momento tão importante de transformação da Terra. Nós já estaríamos em outros orbes, em outras moradas mais evoluídas. Nós temos a bênção de estarmos reencarnados, evoluindo, mas mesmo fora do corpo, evoluindo também. O fato é que todos esses sentimentos egóicos nós ainda trazemos. Razão pela qual nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que o orgulho e o egoísmo são as grandes chagas da humanidade. Tudo isso que nós apontamos, esses sentimentos egóicos, são filhos de orgulho e do egoísmo. Nós temos, sim, todos esses sentimentos. E quando nós nos permitimos, por uso do livre-arbítrio, cair e nos sentimos semi-mortos, é resultado das nossas escolhas. Mas também é um momento em que nós podemos reviver. Lembramos-nos agora daquela passagem do Evangelho, quando Jesus conta a história dos dois irmãos, que um pegou todo o dinheiro que lhe cabia de herança e gastou antecipadamente, passou necessidades e fome, foi comer restos, bolotas que jogavam para os porcos, e naquele momento ele caiu em si. E recordou que na casa do pai nem os empregados eram tratados daquela forma como ele estava sendo tratado. E decidiu, corajosa e humildemente, reviver, renascer, fazer o caminho de volta à casa do pai, que é a Deus, simbolicamente. Então, será que nós estamos realmente aproveitando esses momentos de queda nossa para orar, pedir forças, aurir essas forças e ter a coragem e a humildade de reviver? Mas vamos lá, continuando na nossa análise. Na outra passagem, um sacerdote descendo pelo mesmo caminho ouviu e passou adiante. Passou de largo, em algumas traduções. O que era ser sacerdote naquele tempo em Israel? Era ser uma pessoa com alto poder. Poder político religioso, intérprete das leis. Ele estava ainda vendo aquele homem caído, mas tão preocupado com as suas coisas, com as suas próprias paixões, que viu, mas não enxergou, como se fosse uma coisa qualquer. Não fez nada. Passou a largo. Um levita também veio àquele lugar, tendo observado, passou adiante. Passou distante. Levita também conhecia as leis e tinha o louvor como sua função principal. Ficava louvando, louvando. Será que nós também não estamos muitas vezes louvando, louvando, falando, fazendo palestras, fazendo atendimentos, querendo trazer lições para os outros e não nos incluindo nessas lições? Como o levita fez? Para Jesus, tanto o sacerdote quanto o levita estavam descendo em direção ao egoísmo. Descendo simbolicamente de Jerusalém a Jericó, descendo em direção ao próprio egoísmo. O que isso demonstra? Um levita que conhecia as leis, um sacerdote que também conhecia as leis e ministrava. O que significa? Que a queda, meus irmãos,
independe da posição social, do conhecimento espírita, do conhecimento do Evangelho. A queda pode acontecer com qualquer um de nós. Quantas pessoas nós conhecemos com capacidade, com potencial para fazer tantas coisas boas, mas elas caem. Por que elas caem? Porque todos podemos cair, mas podemos nos levantar também. Então o Evangelho é para todos, inclusive para levitas, para sacerdotes. E será que não éramos nós, muitas vezes, naquele tempo, os indiferentes sacerdotes? Será que não éramos nós também os levitas que víamos as pessoas sofrendo e não fazíamos nada? O Evangelho é para nós e não tem tempo, não tem vencimento, é para sempre. Mas um samaritano que viajava por ali. Vejamos, o sacerdote descia, o levita descia, mas o samaritano passava, viajava por ali. Jesus quer demonstrar com isso que por mais que fosse um samaritano, não era menos do que ninguém. Não estava descendo, apenas viajava. Estava em nível espiritual até mais elevado, porque não estava descendo espiritualmente, egoicamente falando. Ainda que fosse uma pessoa desprezada. E quantas pessoas ao nosso derredor são desprezadas por nós muitas vezes. Nós nos consideramos superiores aos outros. Pessoas mais pobres, pessoas de raça negra no Brasil, que sofrem muito preconceito, muito racismo. Pessoas que têm menos estudo do que nós. E essas pessoas, muitas vezes, ao chegar no plano espiritual, vamos ver que elas estão em estágio evolutivo muito superior ao que a muito de nós. Porque não importa circunstâncias da vida corporal, o que importa é o que nós fazemos com aquilo que recebemos. Estamos transmitindo, multiplicando esse talento ou estamos guardando para nós? Isso é o que importa. Jesus prossegue, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. O samaritano é um exemplo de compaixão. Compaixão é filha do amor. Já o sentimento de ter dó dos outros é pseudo-amor. Quem tem dó não se envolve com ninguém. Ah, eu estou com dó de tal pessoa, mas e daí? Só isso? Não valeu a pena. Porque ninguém merece dó. Merecemos amor, consideração, respeito, carinho. Compaixão é isso, é se colocar no lugar do outro. É uma virtude ativa. Age. O samaritano não cogita o que tem que ser feito, ele vai e age, ele já ajuda. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. O samaritano faz o quê? Ele não pensa muito não. Ele já sente, porque está envolvido de compaixão, e o sentimento faz com que ele haja imediatamente. Ele faz o que é possível fazer, toma todas as providências possíveis. Ainda fala assim, ó, se faltar alguma coisa eu pago. Na questão 642 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec formula a pergunta, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, vejamos que pergunta. Para que nós possamos agradar a Deus, nosso Pai Criador, e garantir uma boa posição no futuro, bastará que o homem não pratique o mal? Quantas pessoas pensam que caridade é não praticar o mal apenas? E os espíritos superiores da humanidade, os espíritos que acompanham Jesus desde o princípio dos tempos, respondendo, eles dizem, não, cumpre-lhe fazer o bem no limite das forças. Cumpre-lhe ao homem fazer o bem no limite das forças. No limite, como fez o samaritano. O que eu podia fazer? Eu fiz. E os espíritos continuam respondendo a Kardec. Porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não ter praticado o bem. Ou seja, todas as vezes que algum mal acontece decorrente do bem que eu não fiz e poderia ter feito, eu sou responsável, ou no mínimo corresponsável. É necessário fazer o bem como o samaritano fez. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo, trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. O samaritano retorna o seu curso, não deixou de fazer o que estava fazendo, mas certamente se atrasou na sua viagem, e foi ajudar. E se envolveu, muito mais que se envolveu, se comprometeu com aquele irmão caído, que ele nem conhecia. Nem conhecia, não sabia se era rico, se era pobre, se alguém poderia oferecer alguma recompensa.
Porque nós conversávamos recentemente em casa, no Evangelho no Lar, nós aprendemos com a doutrina espírita, que é essencialmente cristã, que o bem se faz pelo bem que o bem nos faz. Não fazemos o bem para negociar com Deus. Muitas pessoas querem construir uma casa no céu, preocupado com a vida futura. E depois que assistiram o filme Nosso Lar, aí sim, querem construir uma casa no nosso lar. Tá certo a pessoa querer isso? Tá certo. Querer o bem para si, ok. Mas o bem que nós fazemos deve ser feito pelo prazer, pelo aprendizado, pela jornada. A felicidade não deve ser para nós uma destinação, uma meta, mas a jornada para chegar aos nossos planejamentos, às nossas metas. Como nós estamos vivendo? Será que a caridade faz parte dos nossos dias? O samaritano é esse exemplo para nós. E aí, arrematando, Jesus pergunta ao doutor da lei, que em tese conhecia a lei, e conhecia a lei teoricamente. Jesus pergunta, qual desses três, sacerdote, levita, samaritano, qual desses três te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor da lei respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus diz, vai e faz o mesmo. Veja que o doutor da lei nem pronunciou o nome, o samaritano, como poderia ter falado o sacerdote, o levita. Ele não fala. Ele fala aquele que usou de misericórdia. E mesmo assim, Jesus convida esse homem a fazer o bem, a fazer o mesmo, a usar o samaritano nessa lição como referência. Nós podemos fazer o bem e a caridade de diversas formas. A caridade, sobretudo no trabalho da nossa família, promovendo o próximo na nossa família, nos promovendo também, e fazemos parte do grupo familiar. Nós podemos fazer o bem no centro espírita, nós podemos fazer o bem nas redes sociais, multiplicando o bem que já faz bem para nós. Então, ser um trabalhador voluntário é muito importante, porque existem tantas formas de fazer o bem, e tanta ideia, tanta criatividade nós temos e muitas vezes não utilizamos. É uma proposta de fazer. A necessidade do assistido, aquela pessoa que recebe a nossa assistência, é sobretudo assistencial, ou melhor, espiritual. A pessoa que nos telefona, que manda uma mensagem, que quer um momento de carinho. Imaginemos se o samaritano falasse assim, olha, eu estou atrasado. Realmente ele tinha suas atividades, mas ele deixou se atrasar para cuidar daquela pessoa. Quantas vezes alguém nos procura para conversar? Manda uma mensagem e nós temos a oportunidade de atender, de ignorar ou de nos comprometer com a pessoa. E quantas pessoas vão fazer coisas equivocadas para ela própria e vai experimentar sofrimento por conta disso? Porque nos procurou e nós não queríamos, nós desejamos, nós naquele momento não queríamos atender essa pessoa. Que verbo que não quer sair? Nós não desejamos e não aceitamos atender essa pessoa. E essa pessoa, o que vai acontecer com ela? Vai se equivocar. Às vezes pode até querer tirar sua própria vida, como se fosse algo bom para ela. Então, quando alguém nos procurar, quando alguém estiver sofrendo, e muitas vezes, aos irmãos espíritas falamos, só por nós sermos espíritas, as pessoas nos procuram. Porque sabem que nós lemos um livro espírita, ou porque nós frequentamos um centro espírita, ou porque nós estamos trabalhando no movimento espírita. E essas pessoas veem em nós alguém que pode ajudá-la naquele sofrimento. O que nós vamos fazer nesse momento? Espera aí que agora eu vou cuidar da minha vida depois. Será que eu não posso atrasar um pouquinho, me envolver de compaixão e atender aquela pessoa? Porque aquela pessoa que nos procura tem uma necessidade que não é material, é espiritual. Nós podemos colocar óleos nas feridas, como fez o samaritano. Mostrar que a pessoa é importante para nós e nos comprometermos com as pessoas. Nós somos procurados não por sermos superiores do que ninguém, mas apenas por termos uma coisinha na nossa vida que é fundamental, a doutrina espírita, que é uma bênção para nós. Allan Kardec diz que uma das formas de praticar a caridade é divulgando o espiritismo. E a maior divulgação que fazemos do espiritismo é como? Falando, postando, lendo, nos esforçando para conhecer a doutrina espírita pelo estudo, refletir sobre cada coisa que estudamos, refletir trazendo para nós o que eu posso aprender com isso, o que isso significa na minha vida. E depois de conhecer
e sentir as lições, lições evangélicas, lições da doutrina espírita, esforço para viver essas lições. Porque não vai vir automático. Ao contrário, nós podemos estar aqui refletindo, eu falando, você aí ouvindo, e sairmos assim entusiasmados, com vontade de fazer o bem, mas na primeira contrariedade dentro de casa, nós agredimos, devolvemos mal com o mal. É fácil ser espírita? Claro que não é. Mas é caridoso divulgarmos o espiritismo, e a maior forma de divulgação do espiritismo é conhecendo, refletindo e esforçando para viver essa doutrina. Não significa que nós sejamos pessoas mais evoluídas do que ninguém, com mais conhecimento, com condições de darmos lições de moral, de forma alguma lição de moral. Nós somos os primeiros necessitados. O primeiro ouvido que ouve é o da boca que está falando. É o que está mais próximo da boca que está falando. Então, tudo que fizermos para os outros, façamos a nós. Todo bem que esteja ao nosso alcance, no limite das forças. Nestes dias, que possamos fazer o bem que esteja ao nosso alcance. Sempre há uma forma de fazer o bem. Que Jesus nos abençoe nesse projeto nosso de viver a caridade, a benevolência, a indulgência, o perdão. Vamos orar para encerrar nossas reflexões? A Casa Espírita, Centro Espírita Cuiabá, nos pede que façamos a nossa exposição doutrinária espírita e depois uma oração. Convidamos todos, então, nesse momento, ao momento de oração. Vamos colocar aqui, inclusive, uma música suave que nos ajuda nesse momento de conexão com Deus, nosso Pai. Senhor Jesus, benfeitor amigo, que ilumina nossas vidas, que direciona o roteiro seguro da felicidade que nos é possível na Terra. Jesus tão presente em nossas vidas, simbolizando a presença de Deus, nosso Pai, com as lições vividas e tão importantes para nós, que nos alimentam a alma, que nos sustentam em todos os momentos, nos momentos de agradecimento, nos momentos de esforço. Jesus, amigo, receba a nossa prece. Neste momento, Senhor, queremos agradecer pela oportunidade que a vida tem nos oferecido de podermos exercitar as virtudes, a humildade, a coragem, a alegria, a autoconfiança, a caridade. Ajuda-nos, Senhor, a nos incluirmos nos bons trabalhos, nos bons projetos, ao invés de ficarmos ao largo apenas olhando, às vezes admirando, às vezes reclamando. Ajuda-nos, Senhor, a nos envolvermos com os nossos principais sentimentos e necessidades, a realizarmos o nosso projeto de existência, a sermos importantes também na vida do nosso próximo, seja aquele que viva conosco, no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de estudos, ambiente religioso, mas com qualquer pessoa que cruze conosco no nosso caminho, no dia a dia. Ajuda-nos, Senhor, a sermos úteis, instrumentos da paz, do amor. E nestes dias de pandemia pela qual a Terra passa, que neste momento e em todos os momentos de oração, as nossas vibrações mais elevadas possam ser, de alguma forma, levadas pelos benfeitores espirituais, para servir de bálsamo a quem sofre a perda do ente querido que desencarna pela doença ou de qualquer causa, para servir de lenitivo e de energias salutares àqueles que estão adoecidos, convalescentes, mas também aos enfermeiros, aos médicos, aos profissionais da saúde, Senhor.
Abençoa-os, que eles possam continuar perseverando nesta oportunidade de, neste momento tão grave, fazer o bem no limite das forças. Abençoa, Jesus, nosso Centro Espírita Cuiabá e seus trabalhadores dos dois planos da vida. Abençoa, Senhor, os benfeitores do nosso estado de Mato Grosso, do Brasil como um todo e de todo o nosso planeta Terra. Que os benfeitores espirituais possam contar conosco e que nós possamos, nos nossos esforços, estarmos com eles, ainda que seja por desdobramento durante o sono, fazendo o bem que nos seja possível realizar. Obrigado, Senhor, por esses momentos. Nos abençoe e abençoe nossas famílias. Que assim seja. Muito obrigado, Senhor.